Então agora a gente vai ter esse bate-papo. Boa tarde, deputado Marcelo Crivella. Delegado Luiz Fabiano, prazer enorme estar falando com o senhor e com todos os ouvintes da FM 81.9 e da AM 1570. Sim, agora sim a gente consegue bater esse papo, já que o senhor estava lá no Congresso, né? Trazendo, que gostaria que o senhor trouxesse alguma informação de primeira mão. Tem alguma pauta que está sendo votada hoje, para os nossos ouvintes já saberem o que está acontecendo aí, quentinho que saiu do forno? Delegado Luiz Fabiano, hoje nós estamos votando os vetos do presidente da República em diversas medidas que foram aprovadas no Congresso. Alguns vetos vão permanecer, outros vetos o Congresso vai derrubar, mas é isso que estamos discutindo agora. Importante trazer. Bom, já que vamos falar de alguns vetos, eu gostaria de trazer um pouquinho, falar sobre temas que estão sendo trazidos e debatidos muito, né? Primeiro vamos falar de uma parte, seria religiosa, aí, com relação à emenda, a emenda constitucional 116 de 2022, que fala dos templos religiosos. Gostaria que o senhor explicasse do que trata essa emenda para os nossos ouvintes aqui da Rádio ABC e o que essa emenda poderia beneficiar ou mesmo dar direito às igrejas. Porque templos religiosos, às vezes, acha só que está vinculado à igreja evangélica, mas não, é em sentido lato isso. Mas é o senhor que poderia explicar melhor. Exatamente, delegado, sentido lato. Pode ser católico, espírita, evangélico, pode ser uma mesquita muçulmana, uma sinagoga judaica, não importa, é um templo religioso. A nossa Constituição tem um mandamento imperativo, todas elas, imunidade dos templos religiosos. Mas, quando eu era senador em 2015, eu fui verificar de que não ocorre na prática. Por quê? O governo, ele arrecada das empresas e das pessoas sobre três fontes: a renda, o consumo, pode ser de bens e serviços, e sobre o patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. Com relação à renda, realmente as igrejas têm imunidade, sempre tiveram. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum rabino declara na Receita Federal quanto foi a oferta da missa, do culto. Ele põe o dinheiro no banco, vai pagar as contas da igreja e vida que segue. Com relação ao patrimônio, eu verifiquei que só tinham imunidade do IPTU os templos próprios. E o Brasil tem muitos templos que são alugados. Então, em 2015, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição que depois de 7 anos foi promulgada. Ela foi aprovada em 2022. O que ela diz? Imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Então, a partir de fevereiro do ano passado, e é bom lembrar que ano passado ela não deu benefício porque o IPTU incide no dia 1º, ela foi promulgada em fevereiro, tem imunidade. Para 2023, por exemplo, todos os imóveis alugados pela igreja podem receber o IPTU de volta em 2023, porque a diferença, sabe, delegado Luiz Fabiano, é entre isenção e imunidade. A isenção isso seria importante trazer, benefício. é verdade, importante trazer para os ouvintes, porque imunidade é uma coisa, conceitos jurídicos distintos e fatos geradores distintos. A isenção é um alívio que se dá ao contribuinte durante um certo período de um imposto que existe. A imunidade não. A imunidade, o imposto não existe. Tira-se a autoridade do governo de tributar. Então, quando essa igreja, por exemplo, alugar um terreno ao lado do templo para fazer estacionamento, ela é inquilina, não tem IPTU. No próprio templo não tem. Na casa onde mora o padre, numa creche, num orfanato, num asilo, é a atividade da igreja, ela é inquilina, pronto, não existe IPTU por causa da imunidade, da emenda constitucional 116 de 2022. Então eu queria pedir aos ouvintes da ABC que, por gentileza, comunicasse isso ao pastor, ao padre, ao líder espírita, que existe a emenda constitucional 116. Se vocês pagarem IPTU em 2023, por gentileza, vá à prefeitura, mostre a emenda constitucional, receba o dinheiro de volta, que foi pagamento indevido. Se tiver alguma dificuldade, procure o Ministério Público. O promotor, a promotora, são os fiscais da lei, vão oficiar a prefeitura e não só vão receber o dinheiro de volta em 2023, como não vão pagar mais daqui para frente. Importante o senhor trazer, porque às vezes, por o senhor ser também evangélico, eu também sou, já às 16 horas, nós temos um quadro chamado Espaço de Fé.
né, onde é trazido a palavra de Deus diariamente. É uma forma de evangelização aqui. Estamos estudando, nós fizemos esse ano, cada mês um livro bíblico. Então, esse mês de outubro, nós estamos estudando 2 Samuel. Então, o mês de setembro foi 1 Samuel e esse mês de outubro é 2 Samuel. Então, essa imunidade de cobrança não é só para igrejas, mas é para qualquer templo religioso e não só sobre o próprio templo. Às vezes, a casa do rabino, como o senhor mesmo diz, às vezes o estacionamento ao lado da igreja que foi alugado para ser utilizado, às vezes um projeto social que a igreja tem também, que desenvolve, que está com o mesmo CNPJ da igreja, também iria se beneficiar desta imunidade? Exatamente, delegado Luiz Fabiano. Olha, e já que o senhor é meu irmão na fé, deixa eu lhe dar uma novidade aqui. Nós falamos que sobre a renda sempre houve imunidade das igrejas. Falamos que sobre o patrimônio nós já corrigimos. A emenda constitucional 116, próprios ou alugados, pronto, acabou o problema. Mas sobre o consumo, nós não atacamos ainda. Então agora, eu não sou mais senador, sou deputado, eu apresentei a PEC 5 de 2023. Ela teve 42 deputados que assinaram como coautores comigo e 336 que subscreveram dando apoio. Na Comissão de Constituição e Justiça, ela foi aprovada por 39 votos a favor e apenas 1 contra. Foi a deputada Sâmia, do PSOL de São Paulo. Os outros 39 votaram a favor, dos 40 presentes. O que diz essa PEC 5? Ela fala exatamente sobre a imunidade dos templos religiosos nos tributos do consumo de bens e de serviços, em 3 situações. Quando a igreja for construir os bens, areia, cimento, pedra, tijolo, porta, janela, não importa. Está construindo o patrimônio da igreja, não pode ter imposto sobre os bens e nem sobre os serviços. Engenheiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro, vai trazer grande economia. Depois da atividade, o microfone, a caixa de som, o púlpito, as cadeiras, enfim, ali também não pode ter imposto. E, finalmente, na prestação de serviço. Nós falamos de IPTU, de creches, de abrigos, de orfanato. Agora nós estamos falando dos impostos sobre o consumo de bens e de serviços. Então, quando o orfanato for comprar roupa para as crianças, sapatos, escova de dente, pasta de dente, comida, geladeira, roupa de cama, não importa. Ou serviço, contratar o serviço de um pediatra, de um médico, do que for, não pode ter imposto. Aí, querido delegado Luiz Fabiano, nós teremos alcançado aquele mandamento imperativo de todas as constituições, que é a imunidade dos templos religiosos, só que até hoje não existia na prática. Existia sobre a renda, patrimônio a gente corrigiu, mas agora precisamos corrigir com relação aos tributos sobre o consumo de bens e de serviços. Peço ao senhor que olhe para que essa proposta de emenda à Constituição logo seja aprovada aqui na Câmara, vai para o Senado e depois promulgada. Muito bom, sim, realmente. Eu acho que não as igrejas, porque às vezes por ser evangélico, né, a gente acha que só iria beneficiar determinado igreja, né, que seria o público cristão. É um todo aquele que segue a Cristo é cristão, mas esquece que também outras igrejas também iriam se beneficiar, ou outros, né, templos, né, budistas, né, judaicos, poderiam, centros espíritas, poderiam se beneficiar também de toda essa imunidade, tudo aquilo que a lei é trazido, poderia levar para, já que o Estado é laico, né? Eu gostaria de trazer outra questão que está sendo muito debatida, inclusive vai ter uma manifestação da família agora no dia 12 de outubro, no que diz respeito ao aborto, né? Tenho certeza que o senhor é contra, né? Eu gostaria de saber como o Congresso, né, está entendendo essa leitura que o Judiciário está trazendo, né, a respeito das leis que já foram criadas, aprovadas e agora estão sendo distorcidas ou sendo feita uma releitura sobre elas. Delegado Luiz Fabiano, infelizmente nós temos visto por parte do Supremo Tribunal Federal um voluntarismo para decidir ações que são, eu diria, específicas, prerrogativas específicas do Congresso Nacional. A questão do aborto é uma delas. Hoje mesmo nós não tivemos sessão nas comissões porque uma série de deputados não deram presença.
e não deram presença exatamente em reação a essas decisões do Supremo de colocar em pauta temas como aborto, temas como liberação das drogas. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes de que aqui no Congresso Nacional nós somos 513 deputados, 81 senadores. O tempo todo nos nossos gabinetes nós somos visitados por prefeitos, vereadores, governadores, por presidentes de associação, por líderes religiosos. Todo mundo vem e diz: senador, deputado, o senhor vai votar de que jeito? Olha, eu queria que o senhor observasse isso, aquilo. Há uma participação das pessoas em todas as decisões que tomamos. No Supremo não. O Supremo é hermético. O senhor, para conseguir uma audiência com o ministro, vai demorar 3 meses. E pronto, quando o Supremo resolve substituir 81 senadores e 513 deputados para tomar uma decisão, eu diria até, na intenção deles, heróica, patriótica, salvadora da pátria, o passado mostra que não dá bons resultados. Na época que eu era senador, havia uma questão no Congresso que se discutia há muitos anos, que era o problema dos políticos mudarem de partido. Então, achava-se que aquilo não era uma coisa ética, não era boa. Então, como é que vamos resolver isso? E aí tinham 1000 discussões e não se encontrava um caminho. De repente, o Supremo resolveu decidir. E decidiu o seguinte, que o mandato pertence ao partido. Portanto, quem mudar de partido perde o mandato. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nunca se mudou tanto de partido como depois dessa lei. Porque os deputados e senadores começaram a criar novos partidos. Exatamente para poder sair do antigo e entrar no novo. Criação de partidos chegou a dezenas aqui no Brasil. E aquele projeto, aquela intenção do Senado foi um tiro para fora, do Supremo foi um tiro para fora, um chute na canela. Não resolveu nada, pelo contrário. Olha aí, nós temos tantos partidos políticos por causa de um voluntarismo, de um desejo do Supremo de resolver uma coisa que 513 deputados e 81 senadores debatendo com a população aqui pelos corredores, pelas comissões, pelos plenários, não conseguiram encontrar a solução. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal se manifeste apenas com 2 palavrinhas, sim ou não, quando chegar lá questões constitucionais. É constitucional? Sim ou não? Mas decidir, por exemplo, qual é a quantidade de droga que o sujeito pode portar ou não pode, ou qual é o tempo que a pessoa pode fazer o aborto, com 1 semana, com 2, com 3. Meu Deus do céu, isso é um processo legislativo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal numa nação, digo ao senhor, que elege no Congresso Nacional a maioria cristã e conservadora. Nós somos 120 milhões de católicos, 70 milhões de evangélicos, 190 milhões de cristãos, numa população de 207 milhões. De tal maneira que o Congresso é um retrato da população. Não digo o Supremo, lá são apenas 11, não tem voto. Mas o Congresso é assim. Então é preciso ouvir a população brasileira através de seus representantes. Importante o senhor trazer isso realmente daquilo que o poder, eles são harmônicos, né? Eles são independentes e harmônicos entre si, como diz a Constituição. E nem sempre isso na prática funciona bem. Eu quero trazer uma pergunta para o senhor, mas pedir para o senhor aguardar 2 minutinhos, nós precisamos chamar no nosso comercial. 2 minutos, a gente já volta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a CCJ do Senado, embora o senhor é deputado estadual, né? Está lá no Senado, uma PEC que aprova os limites do poder do Supremo, né? Seja mandato eletivo para ele, está falando assim, 11 anos, decisões monocráticas também, que contraria a lei, precisa ser uma decisão colegiada. Eu queria pedir a sua opinião a respeito dessa CCJ que está no Senado, por hora sendo aprovada, para tentar limitar o poder do Supremo, uma forma que o Congresso, entendo eu, que o Legislativo está começando a subir o tom com o Judiciário, mostrando que cada um no seu quadrado, né? Mas essa resposta, deputado, é para daqui a 2 minutinhos após o nosso comercial. A gente já volta. Continuando com o nosso quadro Conversa com o Delegado, estou aqui na linha com o deputado Marcelo Crivella. Deixei uma pergunta antes do nosso intervalo a respeito de uma CCJ, embora lá no Senado
Com a minha leitura, gostaria da opinião do deputado a respeito de um freio que o Senado está querendo impor ao Supremo, onde está sendo trazido aí a proposta prevê limite em decisões monocráticas e tempo para pedidos de vista. Também esse projeto irá ao plenário nas próximas semanas. Deputado Marcelo, o que o senhor acha dessa CCJ, ou desse projeto de emenda constitucional que o Congresso está tomando para mudar o tom com o Judiciário? Olha, eu tenho a impressão de que na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal ele pode passar e depois ir para o plenário e vir aqui para a Câmara. É importante lembrar que modificações na Comissão da Constituição precisam ser votadas em 2 turnos no plenário e ter maioria de 2 terços. Então não é simples e haverá imensa pressão também por conta dos ministros e, infelizmente, também tem muitos deputados e senadores que têm processos lá no Supremo e, portanto, têm certa dificuldade de tomar decisões que não agradam aos ministros, com medo de que depois isso possa ter uma represália. Quando eu trabalhava no Senado, lá em 2005, eu apresentei um projeto para que todo ministro do Supremo, depois de 4 anos de mandato, voltasse ao Senado para ser ressabatinado. Infelizmente, aquele meu projeto não prosperou, porque o senador Jábor Vasconcelos, na época de Pernambuco, não viu valor nele e fez um relatório contrário e conseguiu votos para ir para o arquivo. Mas eu tenho a impressão que seria muito útil, porque os ministros do Supremo tendo que voltar para ser sabatinado e aí explicar para os senadores por que tomaram a decisão desse tipo, daquele tipo, ou por que usurparam as atribuições do Congresso Nacional nas suas deliberações, evitaria muito, vamos dizer assim, esse voluntarismo, em certa forma, patriótico, esse desejo de fazer justiça ou de resolver problemas que ninguém consegue resolver, salvador da pátria, que na verdade não funciona mesmo. Acredito que esse projeto, acho que é um projeto de emenda à Constituição, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tem chance de ser aprovado. A leitura que eu faço, deputado, é que realmente, em razão dessas decisões aí que o Supremo vem tomando, né, arvorando-se de constituinte, eu acredito que é uma forma do Poder Legislativo mostrar para o Poder Judiciário que os poderes devem ser harmônicos e independentes, cada um no seu quadrado, justamente para cuidar daquilo que a própria Constituição o determinou que deve trabalhar, né? Então, sem sombra de dúvida. Agora, o Congresso também tem culpa, sabe? Porque aqui, quando a gente faz uma votação que é muito disputada e a minoria perde, o que a minoria faz? Uma ação direta de desconstitucionalidade. Eles não aceitam ter perdido no voto. E aí dão ao Supremo a possibilidade de tomar uma decisão diferente que a maioria tomou aqui. Nós devíamos também fazer uma certa limitação à minoria, sabe? Que eles possam fazer o discurso deles, que eles possam fazer todos, vamos dizer assim, todos os instrumentos, não é? Pedido de retirada de pauta, pedido de encerramento de discussão, pedido de adiamento, todos os instrumentos para que aquilo não ocorra. Mas depois de esgotado esses instrumentos democráticos que competem à minoria, não deveriam recorrer da decisão da maioria com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, porque aí dá ao Supremo a oportunidade de interpretar a Constituição. Você vê agora a nossa ministra Rosa Weber, né? E para mim ela teve uma melancólica despedida do Supremo, aos 75 anos de idade. Ela se tornou a heroína do feminismo e da militância LGBT e coisas do tipo, mas que contraria 92% dos brasileiros que são contra o aborto, sobretudo com 4 semanas, quer dizer, com 4 semanas não, com 12 semanas. Sim, com até 12 semanas, 3 meses de gestação seria possível um aborto. Aliás, ontem vi um projeto de um deputado, Eduardo Bolsonaro, em que ele pede, que é uma coisa simbólica, né? Mas é uma coisa comovente, ele pede que as mães, antes de fazer o aborto,
escutem o coraçãozinho dos seus filhinhos no útero com 4 meses, para ver se vai decidir realmente matar aquela criança. Deveria efetivamente haver algum tipo de clemência, seria, né? Essa é uma forma simbólica, né? Era o feto pedindo clemência à própria mãe para que não o mate, né? Como se fosse levado, né, a ser morto num campo de concentração e fala: olha, seu filho está sendo desprendido de você e sendo aí ido para um campo de concentração. Bom, vamos lá. Queria trazer também, importante trazer para a nossa audiência, sobre o seu projeto, que deu início ao seu projeto lá, a Fazenda Canaã, e como esse projeto continua gerando. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu tinha sido missionário na África durante 10 anos, quando voltei para fazer esse projeto no interior da Bahia, numa cidade chamada Irecê. E então eu fiz uma turnê pelo Brasil, cantando em todos os estados, vendendo CDs, e conseguimos os recursos. Há 20 anos, ou um pouco mais, a Fazenda Nova Canaã é um alívio para 700 crianças que são pegas todos os dias nas suas casas, são levadas para a escola, tomam café, estudam, almoçam, brincam à tarde e voltam, sempre levando para casa pãozinho, broa, e tem uma padaria na fazenda. E a gente quer que aquelas crianças cresçam lembrando de que estão tendo uma oportunidade para poder ajudar a família quando se formarem, tiverem condições de ajudar os irmãos. Nem sempre a fazenda pode levar todos os irmãos, né? Então um acaba sendo responsável por levar sempre um pãozinho, alguma coisa para casa todo dia quando termina. Você sabe que também tem lá um centro de treinamento e de futebol, né? E nós já temos meninos ali do interior da Bahia que estão jogando hoje no Internacional, no Cruzeiro e no Flamengo. E o Canaã Esporte Clube já foi campeão da Bahia no Sub-16. Os meninos daquela redondeza que estudam na fazenda, e muitos lá, agora depois que surgiu o time, moravam lá, são grandes atletas e tem sido assim um orgulho para a cidade de Irecê. É um projeto muito bonito que os brasileiros todos que compraram o CD ergueram lá. Hoje a igreja ajuda, eles também têm plantações, nós temos 100 hectares, cada hectare é 10 mil metros quadrados, é um campo de futebol. Nós temos 100 hectares irrigados, com tecnologia que vem de Israel, tecnologia de gotejamento. Então lá se planta feijão, milho, melancia, muita pinha, fruta de conde, e produz mel também. É um projeto muito, muito lindo que foi feito na Bahia e chama-se Projeto da Fazenda Nova Canaã, um alento para 700 crianças, muitas delas agora já estão na faculdade, né? Que vai do primeiro ciclo até o segundo ciclo, né? Não tem faculdade. Depois eles saem de lá e vão prestar vestibular. Mas desde a pré-escola até o segundo grau, tem lá essa criançada toda que ama a fazenda. Lá tem piscina, tem dentista, eles recebem óculos, tem computador, tem muita coisa boa. As crianças adoram aquilo. Eu fico muito feliz de ter participado junto com todos os brasileiros para erguer esse projeto, que é um exemplo lá no interior da Bahia de solidariedade ao povo. Bom, queria lembrar também que o senhor foi o relator do projeto de lei que instituiu o Dia Nacional do Rádio em 25 de setembro, hein? Falar um pouquinho da importância de celebrarmos esse dia, deputado. Exatamente, dia 25 de setembro é a data do nascimento do Roquete Pinto, que foi um grande professor, incentivava que o rádio desse educação às pessoas pelo Brasil inteiro, no interior, né? Fosse um veículo de informação, mas também de educação. E esse grande brasileiro, Roquete Pinto, deu a data do seu nascimento para que a gente comemorasse o Dia do Radialista. É um meio de comunicação extraordinário, está pertinho das pessoas, não é verdade? E o brasileiro ama o rádio. São 7 mil estações pelo Brasil inteiro. Agora não tem mais AM, todas elas estão... Quer dizer, tem, mas muitas estão migrando para o FM. Sim, inclusive a nossa aqui está na FM 81,9. A AM nossa ainda está ligada ainda. A AM 1570 ainda está sendo transmitida. Está ligado. Mas a tendência depois é migrarem para o sinal digital, que tem uma qualidade melhor, e vai também para o celular. Mas o fato concreto é que os radialistas estão de parabéns. O trabalho que fazem pelo país é extraordinário, e sempre dia 25 de setembro vamos parar para aplaudi-los.
Amém, obrigado. Bom, com relação também, eu queria a opinião do deputado com relação à importância da igreja em utilizar a mídia e essas novas tecnologias para levar a palavra de Deus em diante. O senhor ainda acredita que qual a importância da nova tecnologia versus um velho modelo presencial que a Brasa tem que estar sempre perto do braseiro? Olha, eu acho que o rádio entra em locais onde a gente não consegue chegar, né? Lá na solidão de um presídio, às vezes num hospital, à noite. É importantíssimo as ondas do rádio, também do celular, também da televisão. Acho também que a presença do pastor nas igrejas é algo também insubstituível, algo fantástico, né? Ouvir ele, o seu pastor. Mas os meios de comunicação prestam um serviço extraordinário. Eu sou da Igreja Universal. Nós começamos nas praças, dando folheto, convidando as pessoas para o culto, mas quando começamos o programa de rádio, nossa, como cresceu. A partir daí, a igreja montou um esquema de rádio e depois televisão também, através da Record. E desde que a Record passou a ser operada pela igreja, olha, eu garanto ao senhor, não teve uma noite que as pessoas não tivessem ali alguém, um pastor orando, ensinando a Bíblia. Já fazem 40 anos isso. E é um meio extraordinário para se levar o Evangelho. Aliás, Jesus disse que quando o Evangelho chegar a todas as nações da terra, ele voltará sobre as nuvens. Isso, eu gostaria de acrescentar, deputado, um testemunho pessoal meu. Eu sofri um acidente de moto numa tentativa de assalto e fiquei durante quase 15 dias na UTI. E eu era um pouco cético a respeito das transmissões na madrugada dos cultos religiosos que haviam durante esse período. E eram essa transmissão na TV, que era a TV que ficava ligado na UTI enquanto eu estava lá, eu assistindo a esses cultos, foi que renovava minha fé diariamente. Então eu sou testemunho da importância dessa programação no meio da madrugada para aqueles que estão com insônia, estão vivendo uma dificuldade, estão em leitos hospitalares, como o senhor mesmo disse, às vezes em presídios, e ouvir uma palavra de Deus no meio da madrugada, onde só está você e Deus naquele lugar. Então é naquele momento que realmente, onde é o desafio da sua fé. Isso eu falo por mim, que eu vivi isso. Puxa, que bacana, né? Cumpriu o seu objetivo naquela televisão. Se fosse só o senhor, já teria valido a pena. São milhões de pessoas ao longo desses tantos anos, e homens e mulheres que ficam ali de madrugada prestando esse serviço extraordinário à população. O Brasil tem uma classe de pessoas chamada vocacionados, padres, freiras, pastores, apóstolos, evangelistas, que nós ainda precisamos de prestar atenção no trabalho extraordinário que eles fazem sem nenhum direito trabalhista. São os vocacionados, nem salário tem ajuda de custo. É algo extraordinário, são brasileiros realmente que eu presto a eles todas as homenagens. Realmente, a minha esposa está mandando um abraço, Mari Prado, que está nos acompanhando aqui também. E eu gostaria agora, para encerrar, nós temos um quadro, né, como eu disse, chamado Espaço de Fé, que já começa às 16 horas e é dedicado a levar a palavra de Deus, né? E eu gostaria que o senhor indicasse aí, tem alguns que já gravou de tantas músicas, como Perfume Universal, Vai Arrebentar. O senhor indicasse um louvor para ser trazido agora no nosso quadro Espaço de Fé e encerrar com uma oração. Gostaria que o senhor orasse pelos nossos ouvintes, pelo nosso país, que tanto aí estamos vivendo ainda, tanto ainda um país tensionado ideologicamente, né? E mesmo vivendo a crise que está começando a se iniciar, muitos ainda já estão vivendo isso, e que realmente Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém, delegado, eu fico muito agradecido. Vou mandar para o senhor uma música, mandar para a sua secretária uma música agora via internet, que é a minha sugestão para o seu programa. E se o senhor permite a oração: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor escolheu o seu servo Luiz Fabiano e a mim, como pequenos grãos de areia, para levarmos, Senhor, a Tua palavra a pessoas que estão nos ouvindo agora, talvez
desanimadas, tristes, desalentadas, desempregadas, endividadas. Outras caíram nas armadilhas traiçoeiras e venenosas dos vícios. Meu Senhor, nós temos uma certeza: aquele que criou os céus e a terra, cada árvore, cada passarinho, cada borboleta, esse Deus extraordinário que não faz diferença entre brancos e negros, ricos e pobres. O passarinho canta igual para todos, assim como Deus ama a todos. Nós imploramos, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa o nosso Brasil, perdoa nossos pecados, nos mostra a direção, o caminho certo a seguir. Eu imploro, Senhor Deus, pela tua graça, pela compaixão, pelo sangue derramado na cruz, que o Senhor Jesus venha agora abençoar todos que nos assistem, todos que nos ouvem. Abençoa também o nosso delegado Luiz Fabiano, que todos os dias ele possa levar a informação, a palavra da verdade que liberta, e essa pregação do Evangelho, Senhor Deus, que eu tenho certeza é o primeiro passo da estrada ensolarada que nos leva à eternidade. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, deputado. Muito obrigado, delegado. Estou aqui à sua disposição em Brasília. E nós também aqui no nosso programa é das 14 às 17 horas. É às 2h30, né? Às 14h30 nós temos esse quadro de entrevista. E o senhor está aberto aí para quando quiser retornar, quando tiver por São Paulo, alguma visita, alguma viagem, algum compromisso aqui, fala para sua assessoria entrar em contato conosco antes. Quem sabe eu recebo o senhor presencial aqui, vai ser um prazer recebê-lo e participar do nosso programa. Muitíssimo obrigado. Foi uma honra para mim estar ao lado do senhor, falando de Jesus, falando dos nossos projetos. Se o senhor permitir, é apenas lembrar as pessoas que existe a imunidade do IPTU para todos os tempos religiosos alugados. Antes era só os próprios, agora alugados. É importante. Pode ir na prefeitura pegar o dinheirinho pago em 2023, porque foi pagamento indevido. E vou deixar o senhor a par desse outro projeto de emenda à Constituição, número 5, que se Deus quiser vai virar lei, quando as igrejas vão ficar realmente aliviadas de todos os impostos sobre a renda, consumo e patrimônio, e aí vamos crescer o Evangelho ainda mais por todo esse nosso lindo país. Muito obrigado, delegado. Fica com Jesus. Um abração para o senhor. Marcos 16:5, o ID. ID. É isso aí, pregai o Evangelho, que é o verbo mais importante, pregai o Evangelho a toda criatura.